Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 46. O assunto da palavra é o Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então aqui é uma passagem de quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, porque Isabel estava gestante já há 6 meses de João Batista. E quando ela encontrou a sua prima, o bebê João Batista se moveu dentro do ventre de Isabel, pela virtude da visita de Jesus Cristo Salvador, que já estava sendo formado no ventre de Maria. Ali houve uma comunicação espiritual e Maria, recebendo a virtude de Deus, cantou um cântico, esse cântico que acabamos de ler. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então houve uma grande alegria, um grande contentamento, a virtude do Espírito Santo tomou aquelas mulheres ali naquele momento, porque João Batista foi enviado para preparar os caminhos do Senhor e apareceu batizando no Rio Jordão. Ele se alimentava, comia gafanhotos e se alimentava de mel silvestre. E as pessoas diziam que ele era louco. Até o Senhor Jesus fez uma comparação. João veio comendo e bebendo e o chamaram de louco. E o Senhor Jesus, como comilão e beberrão e amigo de pecadores, falaram isso do Senhor. Então nada contenta o povo, nada consegue agradar a língua do povo. Então, se você serve a Deus, sirva com alegria, não se importe o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, sobre você. Então aqui Maria, inspirada pelo Espírito Santo e virtude de Deus, declamou este belo cântico que ficou para nós. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. Então, olha a humilhação, como Deus se agrada do humilde. Deus rejeita os soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Deus os engrandecerá. Glória a Deus. E os soberbos, os poderosos, Deus os põe ao pó da terra, Deus os humilha. Então sejamos, não pela que você possui, pelo que você tem, mas pelo teu espírito, pela tua maneira de viver, pelo teu ser, seja uma pessoa humilde e agradável diante de Deus, que reconheça a misericórdia de Deus. Aqui ela diz: porque atentou na baixeza da sua serva. Então, considerou uma pessoa pequena e humilde, mas que Deus olhou do céu abaixo e viu qualidades em Maria para ser ali
introduzido pelo Espírito Santo para que fosse gerado o Espírito Jesus Cristo ali no seu ventre, para que o Salvador do mundo, o nosso Salvador, viesse ao mundo como um homem de carne e osso. E nós confessamos que Jesus veio em carne e osso, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, uma mulher humilde que foi agradável diante dos olhos de Deus, e se cumpriram as profecias. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será a luz do mundo, o Salvador para todo aquele que crê. Então creia em Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus também seja gerado no seu coração, que o Senhor Jesus cresça, comece a ser gerado pela palavra de Deus no seu coração, e você também seja um bem-aventurado diante de Deus, uma bem-aventurada, para ter Cristo no seu coração, para servir a Deus e agradar ao Pai, pela palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. O Senhor veio ao mundo, não veio para se agradar a si próprio. O Senhor não se agradou a si próprio, mas veio para fazer a vontade do Pai e ser um vencedor aqui também, porque no céu ele já tinha sido um vencedor, já sempre o Filho primogênito de Deus, unigênito do Pai, foi vencedor, expulsou Satanás e os anjos que se debelaram no céu, expulsou fora daquela dimensão celeste, e vieram para a terra para perseguir a semente, o povo de Deus, para perseguir a palavra de Deus, para impedir, para atrapalhar que você receba a palavra de Deus. Esse é o objetivo do adversário. E ele está a todo vapor, está ativo, mas o Senhor venceu em toda a tentação. Após o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Ele foi até João para ser batizado, e João disse: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e vem ti a mim. O Senhor Jesus disse: João, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça, toda a verdade, todo o ensinamento, todos os preceitos. Assim João o batizou, e o Senhor Jesus pousou sobre ele o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, pousou sobre o Senhor Jesus Cristo, e ouviu-se uma voz do céu que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Então, e saindo dali das águas do Rio Jordão, depois de ser batizado, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias, e para ser tentado pelo diabo. E o diabo o tentou, e ele só em orações não bebeu e não comeu por 40 dias. E o adversário apresentou, disse: Tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então estava ali explorando a fome do corpo dele, apresentando tentações. E o Senhor disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta aqui, é a palavra que saiu da boca de Deus. Então leve em consideração, creia na palavra, na Santa Escritura, que é a palavra viva e verdadeira, que te ensina a maneira de servir a Deus e que te transporta para o céu, te levará para o céu, pois é o caminho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor Jesus é o caminho, temos que caminhar por ele, pelo que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. O Senhor é a verdade, então temos que acreditar, creia. Então tudo que é fora dele é mentira, é passageiro, é vaidade. O Senhor é a verdade e o Senhor é a vida, e vida com abundância. Se você servir a Deus e passar pelo processo da fé, da crença na palavra de Deus, em Jesus Cristo como nosso Salvador,
o Senhor, você passa sendo batizado, ressuscitado pelo batismo ali, nascendo uma nova criatura para servir a Deus, você também viverá eternamente. O Senhor diz que não morrerá, aquele que me serve não morrerá, mas passa da morte para a vida eterna. A morte não tem poder sobre ele, ele vai dormir, mas vai acordar para a vida eterna, eternamente, garantidamente pela palavra de Deus, pela promessa do Senhor. Aleluia. Creia na palavra, na pregação da fé e diga como Maria, seja um bem-aventurado na terra, um bem-aventurado, um escolhido por Deus, porque Deus chama você, chama todos, não importa como a pessoa está, o Senhor faz o convite para que haja mudança de vida, para viver com Cristo, viver neste exército do Senhor Jesus, para trilhar caminhos retos e para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então aqui está a palavra de Deus te convida, venha sem demora, não demore, faça um concerto com Deus, uma indagação e cante também um cântico como Maria cantou, aleluia. Porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o dia do Senhor. Então a misericórdia de Deus é de geração em geração. As gerações passadas já passaram, todos que fizeram a vontade de Deus e estão guardados num sono, dormindo o sono dos justos, aguardando a trombeta soar para despertá-los. E é a nossa geração agora, estamos aqui anunciando a palavra de Deus e o Senhor dando oportunidade, é a sua geração. Você que está assistindo, está ouvindo, lembre-se, é a nossa geração, faça a sua parte, não se fie, não se acomode, não fique na tranquilidade da sua vida, nas mesmas coisas todos os dias. Faça algo diferente, venha servir a Deus sem demora, se esforce, não se atemorize. O Senhor Deus falou para Josué, está escrito em 1 de Josué, deu ânimo a ele, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, não se atemorize, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Então você se propondo a servir a Deus, se esforce, não se atemorize, tão somente esforce, o Senhor falou, porque nada é fácil nesta vida, temos que nos esforçar e começar a caminhada. Para ter uma caminhada, você chegar no seu destino, você precisa dar o primeiro passo, você precisa iniciar a caminhada para que tenha um objetivo e você possa chegar nesse objetivo, que é pela palavra de Deus, pela fé, e o Senhor dá ânimo, o Senhor diz, esforça-te, não fique acomodado com os braços cruzados, esperando, deixando a rotina tomar conta de você. Faça você mesmo, se programe, se organize e tome uma decisão. Comece a ler a Escritura Sagrada e buscar os conselhos e ensinamentos, as riquezas inigualáveis que há nela, na Escritura Sagrada. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então tema a Deus e dai-lhe glória. Tema a Deus para o seu bem. O Senhor insiste com você, manda o convite, naquele dia ninguém se dará por inocente. Não vai haver uma defesa para aqueles que não se aplicaram, que não buscaram, porque o Senhor dá todas as condições possíveis para o homem se salvar. O Senhor enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, foi formado no ventre de Maria, nasceu para sofrer nesse mundo, sofrer pela nossa vida, para que possamos ter vida e com abundância ainda. Ele não olhou, não foi egoísta, porque ele já estava na glória de Deus, ele poderia ter continuado lá e esse mundo
se aconteceu o que acontecesse com o mundo, mas ele se importou, ele se compadeceu, ele se doeu por nós e disse: Pai, eu vou nessa missão, me dá força, me ajude, e veio. Mas o Senhor deixou ele na condição humana, ele não usou dos seus poderes para aliviar a dor dos cravos fincando nas suas mãos, nos seus pés, para aliviar a dor daquela lança que deram no seu peito, do seu lado. O Senhor não usou desses benefícios, antes sofreu amargura, sofreu dor, chorou, o Senhor se angustiou, não só naquele momento, mas anterior, nos dias que antecediam esse momento, o Senhor se angustiou tanto que o seu sangue foi em oração, o seu sangue se transformou em sangue, de tanta angústia e preocupação que tomou conta do Senhor, porque ele orou bastante, porque ele estava na condição humana naquele momento, para sofrer mesmo, enfrentou essa amargura, e por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Então vamos ser gratos a Deus e glorificar a Deus e agradecer muito a Deus. Olha, que não é nada o Senhor oferecer para você a salvação e a pessoa ainda começa naquela, né, se valorizando, se fazendo de difícil, dando de ombro para as coisas de Deus, mas quando chegar aquele dia glorioso da aparição do Senhor, haverá muita angústia, muito arrependimento tardio, que não dará tempo mais para fazer mais nada. O Senhor virá num dia que ninguém espera. Então, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Então todo soberbo, todo altivo, todo aquele que se sente grande e poderoso, se acha grande e sobre os demais pessoas, o Senhor os dissipará, porque o reino de Deus é para os humildes, aqueles que se humilham, independente da sua condição. Você pode ter muitos bens, ter muita graduação, ser um doutor formado, ter títulos de doutorado, mas você pode ser uma pessoa humilde, uma pessoa que Deus se agrada, porque não é que Deus se agrada, porque é pobre, tem muito pobre que dá de ombro nas coisas de Deus, que não serve a Deus e busca ficar neste mundo à mercê do vento que o leva, das correntezas das águas que o arrastam de qualquer maneira, não dão crédito à pregação de Deus. E também há pessoas de muitos bens que são humildes. Você o encontra num determinado lugar, você não imagina o que aquela pessoa pode ter de riqueza e de bem e de formação, doutorado intelectual elevado, mas que é humilde. Ele não representa aquilo que tem, ele dá bola, ele conversa com todos, valoriza todos que chegam a ele. Então Deus se agrada dessas pessoas. Não vamos confundir aqui a humildade com pobreza, porque Deus se agrada do obediente, daquele que se humilha diante de Deus e busca: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia, sou um homem falho, pecador, dos lábios impuros, purifica os meus lábios, o meu coração, a minha alma, para te servir. Então, pessoas que se apresentam diante de Deus com humildade, com o coração sincero, o Senhor abate os altivos, porque tem pessoas que não têm nada e são difíceis de conversar com elas, são pessoas assim que se sentem muito bem e desprezam os demais. Então, não vamos misturar as coisas como ter bens materiais como pessoas arrogantes, de maneira nenhuma, mas independente do que a pessoa tem, ele pode ser humilde e agradável diante de Deus, não trazendo consigo aquela fama que tem como forma de abater e de intimidar as pessoas. Glória, seja humilde, que o Senhor se agrada dos humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Também o Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, ele nos enche de bens, independente da sua classe social.
você temendo a Deus, se humilhando diante de Deus, não se envergonhando do evangelho da salvação, o Senhor te enche de bens espirituais, você andará com esperança nesta vida, cheio de esperança, rico na presença de Deus, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, não se abata, não se aborreça pela vida ser difícil para você, porque é para todos. O milionário e bilionário também encontra as suas desilusões, tem as suas frustrações. Isso é próprio do ser humano. O coração humano não se enche de riqueza. A riqueza não traz consolo, não traz conforto, não traz segurança para ninguém. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, essa sim traz toda a esperança e toda a segurança para aqueles que se apegam e se asseguram dela. Então tome de graça, é de graça, você não precisa gastar nada, basta crer na palavra, na salvação de Deus. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Então o Senhor é rico em misericórdia. Confesse a Deus os seus pecados, busque a Deus, busque agradar a Deus e a servir a Deus. Como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Como o Senhor falou lá no início da caminhada com Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, e veio falando com seus profetas, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Amós, e veio falando com todos, Oséias, e chegou até nós através de João Batista anunciando o batismo do arrependimento, e Jesus Cristo, seu Filho, e a nós falou-nos pelo próprio Jesus Cristo, pelo Filho, e a sua palavra está aqui gravada, falando com você e te convidando. E é a nossa geração, é a sua geração. Então aproveite o tempo servindo ao Senhor. Lembra-se do Senhor nos dias da tua mocidade, para que quando chegar a velhice você diga com contentamento: eu servi ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra e tudo que existe. Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então Maria ficou ali com a sua prima Isabel que estava gestante de João Batista, e ela também no início da sua gestação de Jesus Cristo, ficou ali com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então diga como Maria, glória a Deus, aleluia, porque atentou na baixeza de sua serva. Diga ao Senhor: Senhor, atenta para este fraco servo, na minha baixeza, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, o assunto hoje é o Cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Diga continuamente: engrandecido seja Deus. Ficamos por aqui. Deus abençoe você e a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.